Como vocês sabem, o marco inicial da reforma foi a fixação das 95 teses que Martinho Lutero escreveu, se revoltando contra as práticas supersticiosas e idolátricas da igreja no século XVI, especialmente a venda de indulgência, ou seja, a venda do perdão do pecado. O emissário do Papa, chamado Tetzel, ele ia de paróquia em paróquia e ele reunia as pessoas e ele perguntava para o sujeito assim: quantos pecados você cometeu? Tantos. E o cara confessava os pecados. Ele dizia: então isso custa tantos dinheiros. O cara pagava, ele recebia um documento de perdão dos pecados em nome do Papa. E isso já seria uma coisa horrorosa, mas ele fazia mais. Meu amigo, quantos pecados ou quais pecados você quer cometer daqui para frente? Eu quero dizer: eu quero adulterar, quero fazer isso, fazer aquilo. Então tá bom, custa tanto. Ele pagava, recebia a indulgência dos pecados que ele ia cometer. Estava nesse nível a depravação da igreja. Então Martinho Lutero se revoltou contra isso e disse: na minha paróquia isso não vai acontecer, porque ele tinha tido uma experiência com Deus. Ele tinha encontrado uma Bíblia numa sala do castelo de Wittenberg, e essa Bíblia estava aberta. Uma Bíblia inclusive estava acorrentada, estava presa por uma corrente, e quando ele chegou à Bíblia aberta, ele bateu o olho e leu Romanos 1,17, que diz: o meu justo viverá pela fé. E quando ele descobriu isso, eu não vou contar os detalhes, porque não é o meu assunto, vocês já ouviram isso aqui ontem, deve ter ouvido em outras circunstâncias. Ele então passou por uma experiência poderosa de conversão, e nesse dia 31 de outubro de 1517, ele então afixou as suas 95 teses. Deus usou esse escrito de Lutero e deu origem, deu início ao que veio a se chamar Reforma Protestante. E essa reforma alcançou uma amplitude, uma dimensão que com certeza Lutero não imaginava que tomaria. Bom, mas eu quero ler com vocês lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 34, versículos 1 e 2. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Josias foi o 16º rei de Judá, do reino de Judá. E aqui o texto diz que ele começou a reinar com 8 anos de idade, e ele reinou durante 31 anos em Jerusalém, do ano 641 até o ano 609 a.C. Agora eu queria que você lesse lá, deixa aí o livro 2 Crônicas aberto, mas dá uma passadinha lá em 1 Reis 13, 2, você vai ver um detalhe interessante da vida de Josias. Vamos ler 1 também. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Essa predição ocorreu 300 anos antes do nascimento de Josias. Depois você vai ver um paralelo interessante que tem essa história com a reforma religiosa. Então, 300 anos antes, aproximadamente, de Josias nascer,
foi profetizado o seu nascimento e profetizada a obra que ele ia realizar ali em Israel. Depois vocês podem ler a sequência, tem as referências aí na Bíblia, aí você vai ver tudo que Josias fez, como de fato ele matou os profetas lá e fez toda aquela purificação que Deus estava falando através do profeta ali em Betel. E então ele foi um rei cujo nascimento e cuja obra fora profetizada 300 anos antes, e agora nós encontramos Josias. Então acabamos de ler que com 8 anos ele iniciou o seu reinado. Quando ele tinha 16 anos, você vai ler aí também, ou seja, no 8º ano do seu reinado, ele tinha então 16 anos de idade, o texto sagrado diz que ele começou a buscar a Deus. Um adolescente de 16 anos, investido da majestade no reino de Judá, de repente, por alguma razão, porque Deus não era buscado nessa época, Judá e Israel, os dois reinos viviam numa situação de depravação muito grande, muito parecida com os nossos dias, e de repente ele começou a buscar a Deus. 4 anos depois, quando ele estava com 20 anos, ele então começou a cumprir aquela profecia de 300 anos antes e passou a eliminar a idolatria de Judá, o que obviamente evidenciava a sua conversão a Deus e o seu desejo, o profundo desejo que ele tinha de servir a Deus com fidelidade, com 20 anos de idade, ou seja, jovem. E quando estava no 18º ano do seu reinado, ou seja, quando ele tinha então 26 anos de idade, um jovem, aliás ele morreu jovem, né? Quando ele tinha dado ordem para restaurar o templo de Jerusalém, porque o templo estava lá abandonado, tudo caindo aos pedaços, então ele mandou um grupo de gente lá, de trabalhadores, investiu e mandou restaurar o templo. O sumo sacerdote Ilquias, numa das suas incursões lá durante essa reforma do templo, encontrou o livro da lei, está escrito aqui. Segundo os comentadores, os eruditos, por causa das evidências do que é citado aqui em Crônicas, esse livro deve ter sido o livro de Deuteronômio ou o livro de Deuteronômio e alguns outros livros, mas muitas informações que foram passadas para o rei Josias, nós encontramos em Deuteronômio. Não dá tempo da gente ver isso agora, depois os irmãos podem examinar tudo isso. E quando então ele encontrou esse livro, que bem provavelmente era o livro de Deuteronômio, ele entregou a um escrivão chamado Safã, que cuidava da contabilidade, das atividades lá, daquela restauração do templo. E Safã então levou esse livro para Josias. Quando Josias viu aquele livro e pediu que lessem o livro para ele, quando ele ouviu a leitura da palavra de Deus, ele foi tocado de tal maneira pela leitura, que ele mandou consultar uma profetisa chamada Hulda, para saber, diante do que ele tinha ouvido, qual era a vontade de Deus. Aí eu queria que você lesse comigo em 2 Crônicas 34, a partir do versículo 29. Quando ele mandou consultar a profetisa Hulda, em seguida, olha o que diz aí: o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que fora achado na casa do Senhor.
E pôs-se o rei em pé e em seu lugar, e fez aliança perante o Senhor, para seguirem ao Senhor e para guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. E fez com que todos quantos se achassem em Jerusalém e em Benjamim o firmassem, ou seja, o assinassem. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, o Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achavam em Israel, obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais. Então, quando Josias ouviu a pregação da palavra de Deus, e quando ele teve, através da profetisa Hulda, a confirmação daquilo que Deus queria que ele fizesse como rei perante o seu povo, ele reuniu todos os habitantes do seu reino, os grandes e os pequenos, todos, os adolescentes, todo mundo. Ele colocou todo mundo lá, leu aquele livro perante o povo. Deve ter demorado um tempão. Você pega o livro de Deuteronômio e vai ler em voz alta, você vai gastar um bom tempo para ler, mas ele leu. Naquele tempo eles tinham muito mais interesse do que nós em ficar reunidos para ouvir a palavra de Deus. Ele obrigou todos os habitantes de Jerusalém a fazer aquela aliança com Deus e a obedecer aquelas palavras do livro da aliança. E diz aqui que enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais. Depois é outra história, mas enquanto ele viveu, aquela aliança prevaleceu perante o povo. A seguir, depois que ele fez isso aqui, que todos se comprometeram com a palavra, no capítulo 35, nós vemos que Josias organizou o serviço dos sacerdotes no templo. Quer dizer, os sacerdotes já não serviam mais, ou ia um, não ia, era uma bagunça, não tinha ordem, cada um fazia o que queria, ou quando não queria não fazia e tal. Então ele organizou o serviço dos sacerdotes no templo e mandou celebrar a Páscoa, que era a principal festa dos judeus, como é para nós hoje a principal festa, a ressurreição do Senhor, que nós celebramos todos os domingos aqui na igreja, todos os dias da nossa vida, porque Cristo está vivo, ressurreto dentro de nós. E ele mandou então celebrar a Páscoa. E aí, veja aí no versículo 18, que essa celebração foi tão suntuosa, que diz o texto aqui no versículo 18, 35, 18: nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. Ou seja, foi uma coisa suntuosa, maravilhosa, gloriosa, como nunca tinha acontecido. Aquele avivamento espiritual que Josias havia experimentado por causa do conhecimento da palavra de Deus, levou ele a pôr ordem no templo, na nação, a levar as pessoas a servir a Deus, e foi uma coisa tão maravilhosa que até as celebrações que ele fazia, essa Páscoa então é um exemplo, eram coisas grandiosas que agradavam tremendamente o Senhor. Então fica aqui evidenciado que o temor de Deus e o conhecimento da palavra de Deus levaram Josias a promover, portanto, uma reforma espiritual de grandes dimensões. Depois você pode estudar o texto e você vai ver como Josias como foi impressionante o trabalho que Josias fez. Muito bem, cerca de 2000 anos depois, já no início do século XV, Deus levantou um homem na Boêmia, que hoje é uma região que fica hoje na República Tcheca, na Europa, no leste da Europa, chamado João Hus. E João Hus
nem sei se é assim a pronúncia, porque eu esqueci de aprender tcheco, então João Hus tinha um ensinamento, umas ideias muito parecidas com as ideias de Martinho Lutero, tanto que João Hus é chamado, considerado pelos historiadores como um pré-reformador, né? E ele foi morto, ele foi preso, foi condenado como herege, e ele foi morto na fogueira no dia 6 de julho de 1415. Mas antes de ser morto, quando ele estava sendo levado para a fogueira, o bispo da cidade, que eu não lembro agora o nome, teve um encontro com ele, e João Hus fez a seguinte previsão: vocês hoje estão queimando um ganso, mas dentro de um século encontrarão um cisne, e aquele cisne vocês não poderão queimar. Ele usou esse trocadilho de ganso com cisne, porque na língua tcheca, Rus, ou Rus, alguma coisa assim, significa ganso. Então ele era o João Ganso, era o nome dele, se traduzir para o português. Então ele falou: agora vocês estão queimando um ganso, mas daqui a um século Deus vai levantar um cisne, e esse cisne vocês não vão conseguir queimar. 102 anos depois, no dia 31 de outubro de 1517, 102 anos e alguns meses depois, ou seja, um século depois, a predição de João Hus se confirmou. E o cisne Martinho Lutero iniciou com as suas 95 teses a reforma protestante, inflamado, como eu disse, pelo texto de Romanos 1,17, o meu justo, porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então você percebe que Josias fez aquela reforma toda maravilhosa em Judá, e ele tinha sido alvo de uma profecia 300 anos antes. Agora nós encontramos a história se repetindo, não na Bíblia, mas na história, Martinho Lutero se levantando como o grande reformador que ele se tornou, 100 anos depois de que João Hus, ao ser queimado na fogueira por causa da palavra de Deus, havia profetizado a respeito da sua existência. E se você for na Alemanha, lá em Wittenberg, você vai encontrar o símbolo do cisne em algumas igrejas luteranas, e talvez até aqui no Brasil, eu não me lembro de ter visto, mas a imagem do cisne é associada ao reformador Martinho Lutero, por causa dessa profecia de João Hus. E a mesma coisa que aconteceu com Josias, aconteceu com Martinho Lutero. Eu lembro quando eu li, eu tinha uma coleção, uma enciclopédia com a história da igreja, a história da reforma e tal. Eu lembro que eu li muito isso, eu me emocionava, eu chorava, eu ajoelhava, orava e tal, porque aconteceram coisas assim tremendas. Por exemplo, quando Martinho Lutero foi convocado para a dieta de Spira, os seus amigos disseram, porque naquele tempo era assim, o cara era herege, era preso e levado para a cadeia, não tinha conversa. Ele pediu um salvo-conduto do imperador, mas aquele salvo-conduto não valia nada, porque quem mandava era a igreja. A igreja pegava o cara, punha na fogueira e acabou, ninguém podia fazer nada. E se o imperador se levantasse, o papa depunha ele, colocava outro e queimava ele também. Então não tinha essa história. E então, mesmo com o salvo-conduto, os amigos disseram: olha, Lutero, você não pode ir porque eles vão te prender, vão te matar, você está correndo risco. E Lutero disse assim: ainda que todas as telhas das casas daquela cidade, cada uma delas fosse um demônio, ainda assim eu iria lá me apresentar diante dessa dieta. A dieta era uma reunião, uma assembleia, uma espécie de um julgamento eclesiástico. E ele entrou na cidade, ele foi até a dieta, apresentaram os livros para ele e perguntaram para ele: Doutor Lutero, esses livros aqui são seus? Foi você que escreveu? Ele disse: sim, são meus, eu que escrevi. Você renega isso aqui?
Aí ele olhou e falou: vocês me dão 24 horas de prazo? Damos. 24 horas depois, se reuniram de novo e Martinho Lutero fez um discurso lindo, que eu obviamente não lembro, né, o teor, mas no final ele disse assim: não posso me retratar, porque isto iria contra a minha consciência. Eu só me retratarei se for provado para mim pelas Escrituras Sagradas que eu estou errado. Caso contrário, eu não posso me levantar contra a minha própria consciência. É muito perigoso um homem agir contra a sua própria consciência. Que Deus me ajude. E ele fez uma coisa impossível de acontecer naquela época. Ele saiu do lugar em que ele estava e atravessou no meio daqueles demônios todos ferozes contra ele, e saiu pela porta fora e ninguém conseguiu pegar ele. Aliás, conseguiram sim, no meio do caminho, quando ele estava voltando para a cidade dele, sequestraram ele, levaram ele para um castelo, mas eram os amigos dele, que sabiam que ele ia ser preso e morto. Aí ele ficou 2 anos preso no castelo, os amigos não deixaram ele sair. Aí, como ele não tinha nada para fazer, conversa vai, conversa vem, ele traduziu a Bíblia para o alemão. E aí, quando soltaram ele, que as coisas estavam mais tranquilas, aí ele saiu com a Bíblia traduzida de Gênesis Apocalipse no alemão. E essa tradução do alemão, porque a Alemanha não era um país coeso como é hoje, a Alemanha era um monte de reinos divididos e tal, né? E essa Bíblia unificou a língua alemã, que é o alemão que se fala até hoje lá na Alemanha. Só para vocês terem uma ideia, a capacidade desse homem, como Deus usou esse homem. E agora, meus irmãos, 500 anos se passaram. E eu quero então entrar, depois dessa breve introdução, eu quero entrar então no meu assunto, que é o legado que a reforma nos proporcionou. Quero destacar aqui, são 5 pontos. Não são os únicos, não é todo o legado. Nós precisaríamos fazer um congresso de muitos dias para falar sobre tudo que a reforma nos legou. Mas eu quero destacar rapidamente 5 pontos. Primeiro, a reforma resgatou as Escrituras Sagradas. Primeiro, porque depois da tradução de Lutero para o alemão, outros reformadores passaram a traduzir a Bíblia para outros idiomas, e a Bíblia foi colocada na mão do povo. E porque as pessoas precisavam ler a Bíblia, os reformadores queriam que a Bíblia fosse lida, então eles começaram a abrir escolas, porque a maioria do povo era analfabeta. Só o clero, o alto clero, inclusive muitos padres eram analfabetos. Só o alto clero é que sabia ler e escrever. Então eles começaram a ensinar as pessoas a ler, escrever, e colocaram a Bíblia na mão do povo. Então, a partir de agora, toda a interpretação da Bíblia estava disponível para cada pessoa que quisesse entender o que a palavra de Deus diz. Hoje, gente, nós não temos a menor noção do que é não ter a Bíblia. Porque, por exemplo, eu tenho aqui no meu celular 22 traduções diferentes da Bíblia, em português, espanhol, inglês, esperanto, albanês, e grego e latim. Aqui, ó, 22 Bíblias diferentes. Quando eu estou estudando a Bíblia, eu abro uma, abro outra, passo para cá, passo para lá e tal. E quem não tem essa facilidade com a tecnologia, é porque eu sou jovem, os jovens são mais afeitos à tecnologia, mas os coroas que não conseguem mexer com essa coisa de tecnologia, pode ir na livraria e comprar quantas Bíblias você quiser. Tem Bíblia de estudo da mulher, Bíblia de estudo do jovem, Bíblia de estudo do adolescente, do pregador, do capelão, tem lá um monte de Bíblia. A gente não tem ideia do que é não ter Bíblia, a gente não tem ideia do que é não ter acesso à Bíblia. Por exemplo, quando eu fui para Cuba, uns 5 anos atrás, nós somos um grupo de pastores. Então, nós levamos uma quantidade de Bíblias para distribuir lá. Mas aí, quando nós chegamos no aeroporto para embarcar, como a gente já ia descer direto lá em Havana e já passar pela alfândega e tal,
nós dividimos a quantidade de Bíblias. Cada mala só podia ter 5 Bíblias. Se tivesse 6, as 6 eram confiscadas. Uma quantidade de folhetos, que eram 2.000 folhetos aqui, foi confiscada. Porque não pode, eles não querem que a Bíblia seja divulgada lá. Eu, como fui com visto de turista, eu fui pregar numa igreja lá em Cuba, eu não pude ser apresentado como pregador, eu fui dar uma palavra, uma saudação só, porque para poder pregar eu tinha que ter um visto de turista, e no culto tinha um agente do governo observando o que estava acontecendo no culto. Se eu tivesse pregado, provavelmente os pastores da igreja teriam sido responsabilizados criminalmente, por terem infringido a lei. Então a gente não tem ideia do que é não ter a Bíblia. E na época da Reforma, aliás, não precisa ir até a época da Reforma, até os anos 60, era pela Igreja Católica Romana proibido aos católicos ler a Bíblia. Não havia Bíblia, ninguém podia ter uma Bíblia em casa, era proibido. Bíblia era coisa de protestante. Hoje de manhã no nosso culto teve uma moça católica, e depois do culto a gente ficou conversando, tomando um café e tal. Ela comentou que agora, lá na paróquia da qual ela é membro, tem um estudo bíblico, então eles têm que levar a Bíblia. Ela está começando a aprender, porque ela não sabe distinguir capítulo, versículo e tal. Ela falou, mas até outro dia a gente nem sabia o que era a Bíblia, porque a gente só ouvia o padre falar lá e a gente acreditava. Agora, gente, foi hoje de manhã que ela me falou isso. Enquanto que em qualquer igreja, mesmo essas igrejas problemáticas que a gente olha e fica meio azedo assim, todas as pessoas que estão lá têm uma Bíblia na mão. E de um jeito ou de outro a Bíblia é lida. Às vezes ela é exposta de maneira equivocada, mas a palavra é poderosa por si mesma. Quando o Espírito Santo quer agir, você prega uma heresia e o Espírito fala, não é assim. E o cara fala, esse pastor está mentindo, não é desse jeito. Eu estou vendo, acho que eu vou lá para a Presbiteriana Renovada de Campinas, porque aqui não está com nada. Então, uma coisa maravilhosa, um dos legados gloriosos que nós temos a partir da Reforma Protestante são as Sagradas Escrituras que estão nas nossas mãos. O segundo legado é que a Reforma resgatou a soberania de Deus, ou seja, passou a ensinar o sola gratia, como nós vimos ontem aqui, a salvação somente pela graça, porque no sistema medieval, e ainda tem muito disso na igreja romana atualmente, havia um emaranhado de coisas que uma pessoa precisava fazer para ser salva. Ela tinha que ser batizada, ela tinha que guardar domingos e dias de festa, ela precisava participar da Eucaristia não sei quantas vezes por ano, ela tinha que frequentar as missas, ela tinha que praticar boas obras, fazer ofertas para os pobres, e tinha que se sacrificar, fazer jejuns. Tinha uma série de coisas, o que, diga-se de passagem, dificultava muito a salvação. Então, quando a Reforma surgiu, o que passou a prevalecer foi a soberania de Deus. Deus te salva. E você não precisa fazer nada. Não é que você não precisa fazer nada, você não pode fazer nada. Se quiser ler comigo aí, Romanos 8:7, você vai ver uma coisa interessante. Diz assim, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então não é que você não precisa fazer nada para se salvar, você não pode fazer nada para se salvar. Não existe nenhum modo de você se salvar a não ser pela graça do Senhor, através de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu e derramou seu sangue na cruz do Calvário por nós. Os cristãos medievais não sabiam disso.
Ele se esforçava. O próprio Lutero, quem conhece a biografia do Lutero, sabe das lutas internas que ele teve, porque já era padre, já era professor de teologia, já era um monge agustiniano, e agustiniano, não era qualquer cabeça de bagre, não, era agustiniano, coisa de primeira qualidade, e mesmo assim ele não se sentia salvo. Ele foi até Roma para ver lá no Palácio do Vaticano os grandes homens de Deus. Chegou lá, ele ficou pior ainda, porque ele viu toda a podridão, toda a prostituição que havia lá, e ele voltou para Wittenberg. Ele não tinha certeza da sua salvação, até que quando ele leu Romanos 1,17, o justo pela sua fé viverá, ele então foi tocado pela palavra e se converteu. Então, mesmo uma pessoa erudita, que fala diversas línguas, que conhece muitos mistérios aqui e ali, ela não tem condições de fazer nada para a sua própria salvação. E aqueles crentes medievais não sabiam disso. Hoje, pela reforma, nós sabemos que não depende do nosso desempenho. Eu não sei vocês, que eu ouvi dizer que os presbiterianos renovados são bastante assim, consagrados, são bastante santos, que é muito raro encontrar um pecador no meio dos presbiterianos renovados. Mas no meio dos anglicanos, gente, o que tem de pecador é um negócio assim assustador. E o pior de tudo é que eu sou um deles. Então, se dependesse de eu me salvar, eu estaria frito, não tinha o que fazer, eu não teria condições. Na verdade, eu era ateu, eu nem queria saber de Deus, de salvação, de nada disso. Mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça poderosa, veio até mim e eficazmente capturou o meu coração, de tal modo, se eu quiser deixar de ser salvo, eu não consigo, porque assim é a graça. Você não precisa se esforçar. Você não vai ser salvo porque você ora muito, porque você jejua muito, porque você frequenta os cultos, porque você de vez em quando chama o pastor para almoçar na sua casa. Nada disso. Você deve fazer isso, tudo bem. Aliás, não só o pastor, mas bispo também, a gente sempre está aberto, né, para novas experiências e tal. Mas não é por isso que você é salvo. Porque você ora, jejua, frequenta a igreja, faz isso, faz aquilo. Não. Você é salvo porque a graça de Deus te alcançou. Desde toda a eternidade, antes da fundação do mundo, Deus escreveu um decreto, e nesse decreto Ele colocou o seu nome, e no tempo certo, eficazmente Ele veio e te salvou. Não dependeu de nada, do seu desempenho, de você ser bonzinho, nada disso. Então agora você deve ser santo e viver uma vida agradável a Deus, porque o Espírito que habita em você chama você para a santificação, não para o pecado. Mas não depende do que você faz ou deixa de fazer para ser salvo. Então a reforma resgatou a soberania de Deus na salvação do homem. É a graça que salva o homem, não é o seu desempenho, seus sacrifícios e as suas esmolas e nada disso. A terceira coisa, a reforma resgatou a fé em Cristo somente. Ontem nós vimos aqui os solos Cristos, né? As pessoas não são ensinadas a confiar no único sacrifício que é capaz de perdoar os seus pecados, que é o sacrifício do derramamento do sangue de Cristo no Calvário. E no tempo da reforma era pior ainda. Era adoração de anjos, era a intercessão de tudo quanto é santo, uma coisa horrorosa. Então a reforma trouxe o foco da salvação do homem. Ela não é somente pela graça, ela é somente por Cristo. É em Cristo que a graça de Deus se manifesta na minha vida e na sua. Não tem outro jeito, não tem nenhuma outra pessoa, porque a salvação é apenas por Cristo. Solos Cristo, somente Cristo. Não tem outro jeito de você se salvar. A quarta coisa que a reforma nos legou: a reforma nos livrou da idolatria e das superstições. Não existe mais isso. A reforma acabou com isso. Essas superstições todas, essa idolatria, isso foi banido. E a quinta coisa, a reforma resgatou o sacerdócio universal dos crentes.
Quero ler 3 textos. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui, 1 Pedro 2,9, vocês são raça eleita, sacerdócio real. Ele está falando para a igreja. Apocalipse 1, 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então aqui está escrito que Ele nos fez reis e sacerdotes. Apocalipse 5, 9 e 10. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, e língua, e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. A reforma resgatou o sacerdócio universal dos crentes. Cada um de nós é sacerdote diante de Deus. No tempo anterior à reforma, o povo de Deus dependia daquele sacerdote que estava lá em cima no altar. Eles precisavam confessar os pecados para ele, eles precisavam receber a oração deles. Era pela santidade, pelo ministério deles que eles podiam alcançar alguma coisa diante de Deus. Mas a reforma veio destacar nas Escrituras que cada um de nós é um sacerdote. A principal função de um sacerdote é oferecer sacrifícios no altar. Hoje o sacrifício que nós oferecemos é o nosso sacrifício de louvor. Nós adoramos o Senhor. Eu gostei de um dos pastores de ontem que falou sobre as músicas que são cantadas aí, né? E ele citou algumas, né? Vencedor, não, campeão, vencedor, e a minha vitória terá sabor de mel. Mas isso não é louvor, né? Que bom que vocês aprenderam isso antes. Outra função importante do sacerdote é levar até Deus a causa ou as causas dos pecadores. E melhor, como você mesmo como pecador, você leva a sua própria necessidade diante de Deus para ser perdoado por Deus. Você não precisa mais confessar com um sacerdote, um homem, ele é o cara. Ainda tem isso aqui nas igrejas. As pessoas não, eu vou lá na igreja do pastor fulano de tal, porque ele tem uma oração forte. Eu vou lá na profeta fulana de tal, porque quando ela ora, Deus opera. É um resquício da Idade Média. Nós temos acesso, em Hebreus diz que pelo sangue de Cristo foi aberto um novo e vivo caminho que nos conduz ao Pai. Nós somos sacerdotes e podemos nos apresentar diante de Deus. Então eu quero encerrar, irmãos, dizendo o seguinte: agora que nós resgatamos essa função que é nossa, de cada um de vocês, e que principalmente você como pecador, mais sacerdote, pode interceder por si mesmo e por outros, você pode entrar na presença de Deus. Então você não precisa de pastor, de padre, de bispo, de apóstolo, de presbítero, de quem quer que seja, porque você é um sacerdote. Eu quero incentivar você a cumprir a sua missão e exercer o seu sacerdócio com fé e entrar na presença de Deus com ousadia e obter de Deus o perdão do seu pecado e interceder pelo seu irmão que precisa da sua intercessão. E que assim Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente.